Deus. Paz, Senhor, irmãos. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Gostaria de agradecer a Deus, primeiramente. Poder sentar em nome de Jesus. Agradecer a Deus, primeiramente, né, por essa oportunidade de poder falar do amor de Deus um pouquinho, do que Ele fez na nossa vida, transformou a nossa vida, transformou a nossa jornada, né? Graças a Deus por isso. Agradecer a vida do nosso pastor pelo convite, agradecer a minha esposa, sempre está do meu lado. E já, antes de ministrar a palavra, ô Pedro, você pode ajudar nós no solinho? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus, eu vou no tema mesmo, que é prossigo para o alvo, e o nosso alvo é Cristo. Sem o nosso alvo, a gente não faz nada. Sem o nosso alvo, a gente tropeça. Sem o nosso alvo, a gente não tem visão. Sem o nosso alvo, a gente vai se arrebentando todinho. Essa é a realidade, irmãos. Isso é sem o alvo. Então, e eu passei um período da minha vida sem o alvo. Eu não ia falar não, mas eu vou falar. Porque Deus está gerando no meu coração isso daí. E eu fiquei sem o alvo, irmãos. Eu se batizei em 94. Eu era pequeno, irmão. Não tinha conhecimento nenhum da caminhada. Mas quando Deus tem um propósito na vida de um ser humano, irmãos, pode passar o vendaval que passar, mas Ele recolhe. Ele traz de volta. E sem propósito, irmão, sem o alvo, eu parei na caminhada, parei na jornada e perdi tudo. Eu perdi a minha família. Sabe que você chegar no seu lar assim, a gente que é casado, chegar no seu lar assim, e você vê, você está acostumado com sua esposa, com seus filhos, correndo para lá e para cá. Hoje, graças a Deus, eu tenho meu neto lá dentro de casa lá que, não dá nem para... É uma bagunça total, mas é a alegria da casa. Aí sabe que é você chegar na porta da sua casa, pastor Jean, e você vê que a sua esposa não está lá, seu filho não está lá. Tristeza na alma, tristeza no coração. Sem o alvo, sair fora do alvo. Sair fora dos caminhos. E quando a gente sai fora dos caminhos do Senhor, quando a gente para na jornada, você pode ter certeza que a legião ela vem dobrada sobre a vida da pessoa que se afasta. É palavra, irmãos. E o durão aqui, quis dar uma de durão ainda, sem o alvo, sem a família, e queria dar uma de durão ainda. Chegou um dia que a angústia na alma, a tristeza na alma bateu. Eu olhei para o céu assim, falei, Deus, ou o Senhor muda a minha vida, ou o Senhor recolhe a minha vida. Não aguento mais. Objetivo, irmão. É propósito. Se a gente quer algo do Senhor, a gente tem que fazer por merecer, irmãos. Se a gente quer ser transformado, a gente tem que dar o primeiro passo. Sem o primeiro passo, a gente não consegue nada, irmão. Por isso que esse tema que a nossa igreja colocou é muito interessante, irmão. Prossigo para o alvo, porque sem alvo a gente não faz nada. É a mesma coisa a gente sair daqui da igreja
pegar o nosso carro e ir embora para nossa casa. Se a gente não tiver o objetivo, o alvo de a gente ir para nossa casa, a gente vai desviar o caminho. Então, irmãos, que a gente venha ter o alvo na nossa vida. E, irmãos, quando eu fiz esse ato profético, né? Porque eu quis a transformação sobre a minha vida. Quando eu fiz isso, meu irmão, o meu pai que morava em Salto, ele entrou na porta da minha casa ali. Aí comecei a desabar, irmão. Aí foi a transformação que Deus fez na minha vida. Aí verdadeiramente eu comecei a conhecer quem é Cristo de verdade. Porque até então, quando eu se batizei, era novinho, não conhecia nada. Aí tinha 10 anos de idade. Aí saí dos caminhos do Senhor, fiquei até aos 2005 sem alvo, sem objetivo. Aí eu agradeço a Deus todos os dias, irmãos. Todos os dias eu agradeço a Deus. Em meio à tempestade que a gente passa, porque a gente está na terra ainda. A gente está na terra. Infelizmente tem altos e baixos na nossa vida. Essa é a realidade. Mas a alegria nossa, sabe o que é? É nós estar na presença de Deus e com objetivo, com alvo. O alvo é Cristo. Se vem tempestade sobre a nossa vida, Deus ele acalma o mar. Se vem enfermidade sobre a nossa vida, Deus ele é o médico. Se tem papel travado lá na gaveta do juiz, lá, que ele jogou no último, lá embaixo, lá, Deus é advogado dos advogados. Ele pode tocar no coração do juiz lá, mas esse papel aqui, está escrito assim, ó Jean, precisa comparecer aqui, assinar um papel aqui, está liberado. Está lá no último lá, ele vai arrancando. Precisa de uma liberação aí de, um exemplo, tá lá preso lá, tá esquecido lá. Aí vai o advogadão lá. Tem que liberar essa pessoa aqui. Deus ele faz o impossível e o impossível para a nossa vida. Se a gente está aqui na presença dele hoje, porque se a gente não confiasse em Deus, a gente não estava aqui, irmãos. Essa é a realidade. Se a gente está na presença de Deus, está na casa do Senhor, porque quantas coisas Deus não faz por nós, quantos livramentos Deus não dá na nossa vida. Todos os dias a gente é levado ao matadouro, todos os dias, mas todos os dias Deus está com a mão estendida sobre a nossa vida, guardando, protegendo, não só nós, porque nós estamos aqui. Meus filhos hoje não estão no caminho do Senhor, mas nós intercedemos pela vida dos nossos filhos. E logo nós vamos contemplar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hoje eu já recebi uma notícia maravilhosa, que, irmãos, quando a gente clama, quando a gente busca a Deus, em espírito e em verdade, Deus ele age em nosso favor, irmãos. A gente pensa que muitas vezes não está acontecendo nada. Parece que está tudo desabando. É engano nosso, irmãos. Porque Deus ele trabalha. Igual eu passei um dia, perdi a minha família. O meu menino, o meu filho do meio, a esposa dele também fez a mesma coisa que a minha esposa. Foi embora lá para São Paulo. E o meu filho puxou o pai, né? Que quer dar uma de durão, né? Mas eu louvo a Deus, irmão. Porque Deus ele trabalha nas nossas orações. Deus ele age no momento certo e na hora certa. E graças a Deus ele vai voltar com a esposa dele e o filho dele. Isso é bênção de Deus, irmão. Deus ele faz, irmão. Pode ter certeza disso. Eu gostaria que a amada igreja abrisse a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 3. E nós vamos ler alguns versículos, irmão. Por isso que nós não podemos ficar sem alvo. Por isso que nós não podemos ficar sem objetivo.
E um texto que eu vou ler aqui, na Bíblia, fala sobre posicionamento. Se a gente não tiver posicionamento na presença de Deus, a gente tropeça, irmão. Por isso que o nosso objetivo é o alvo e o nosso objetivo é posicionamento na presença de Deus. A palavra de Deus diz assim, ó, o 14, vamos ler o 13 primeiro, que é uma passagem que a gente vai ler. E interessante, irmão, sobre essa passagem aqui, é que Paulo estava preso, né, pastor? Paulo estava preso. Imagine você preso. A pessoa, se ela não tiver no posicionamento de Deus, ela vai ficar cabisbaixa naquele lugar. Se não tiver Jesus, é turbulência. Se não tiver Jesus, é perseguição. Por isso que Paulo, ele escreve lá preso, irmão, essa carta aos Filipenses. Por isso que quando a gente vem para a igreja, a gente vem com um objetivo só, focar em Jesus. Porque se a gente vê direita, a gente vai ver falha. Se a gente vê para a esquerda, a gente vai ver falha. Se a gente vê para trás, é pior ainda, porque daí fica igual a mulher de Ló lá, vira uma estátua de areia lá. Nós temos que ver Jesus, focar em Jesus, porque Jesus está voltando, irmão. E muitas vezes a gente fica disperso, muitas vezes deixamos nossa visão carnal tomar posse da nossa visão espiritual. Que nós venhamos a abrir a nossa visão, pedir a Deus a nossa visão espiritual. Irmãos, quanto a mim, não julgo que há alcançado, mas coisas faço é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e avançando para as que estão diante de mim. Essa passagem é muito interessante, irmãos, que aqui fala sobre passado. Se a gente não liberar passado, não esquecer de passado, ficar maquinando o passado na nossa mente, a gente não consegue ir para o alvo. A gente fica travado. Porque passado vem dor, passado vem sofrimento, passado vem angústia, passado vem tristeza. Se a gente ficar com o passado em nossa alma, fica tudo travado espiritualmente, irmão. Se a gente não se desligar do passado, não se desligar de tudo aquilo que ficou para trás. Porque esse que fez novo, tudo novo e de novo, né, irmãos? Por isso que a gente tem que ver é o alvo. Por isso que a gente tem que, objetivo nosso é alvo. E o 14 diz assim, ó, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania, a vocação de Deus em Cristo Jesus. É igual uma maratona, irmãos. Se a gente não pôr um objetivo em nossa vida, não pôr um alvo em nossa vida, a gente fica parado, a gente fica acomodado com a situação. Então, irmãos, quando a gente está com alvo em nossa vida, você pode ter certeza que enfermidade, ela vem, mas vai embora. Tristeza, ela vem, mas vai embora. Portas fechadas, tá tudo fechado. Mas se a gente tiver com alvo em nossa vida, você pode ter certeza que ele escancara aquelas portas assim, ó. Quebra toda a porta de ferrolho, quebra tudo aquilo que está travado. O alvo, ele quebra tudo isso daí. Mas a gente tem que esquecer do passado também. O passado não pode ser na nossa vida. O nosso futuro é Jesus, irmão. Estamos aqui nessa terra, vamos passar por angústia, vamos passar por sofrimento, vamos passar ainda.
A gente vê o que está acontecendo no nosso mundo. A gente vai no mercado, a gente vê, sente no bolso. Mas, graças a Deus, Deus ele surpreende a nossa vida, Deus ele dá o nosso alimento, que a gente venha prosseguir para o alvo, irmãos. Que o nosso alvo venha a ser Cristo na nossa vida, até o fim da nossa vida, irmãos. Até o arrebatamento. Porque aqui estamos de passagem. O nosso foco, o nosso objetivo é a grande mansões celestiais que nós estamos esperando, irmão. Por isso que a gente não venha se desviar do nosso objetivo, do nosso foco, da presença de Deus. Que nós venhamos estar focados na presença de Deus. Passamos o que passar, irmãos. Porque os profetas de antigamente passaram pior do que a gente. Mas permaneceram no alvo. Que a gente venha permanecer no alvo de Cristo. Que não deixamos o inimigo tomar conta dos nossos caminhos. Porque o inimigo ele não brinca, irmãos. Ele não brinca não. Mas Deus também ele não brinca no trabalho dele. Deus ele guarda a nossa vida, guarda a nossa família. Porque aqui estamos focados no alvo. No nosso Jesus Cristo. E aqui em Filipenses mesmo 4, no versículo 6, diz assim, ó: não estejai inquieto por causa de algumas antes, a vossa petição seja em tudo conhecida diante de Deus pelas orações e súplica com ação de graça. Tudo aquilo que nós está pedindo a Deus em oração, em súplica, você pode ter certeza que Deus ele vai responder as orações, irmão. Deus ele não fica sem responder as orações. Só que tem tudo no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Não é do nosso jeito, é no tempo de Deus. Só que a gente tem que perseverar. A gente não pode parar de perseverar na oração, na busca, que nós venhamos toda a súplica, toda a oração entregar na mão de Deus. E se prepare, irmão. Se prepare para o culto de ação de graça. Se prepare para contar o testemunho. Porque Deus ele vai agir nos papéis que está lá gravado lá na última gaveta, na gaveta lá de juiz. Pode ter certeza que o resultado que o médico deu, Deus vai entrar com providência, porque ele é médico dos médicos. Pode ter certeza, se tiver faltando alguma coisa no seu lar de alimento, pode se preparar que Deus vai enviar. É culto de ação de graça. Se prepare, irmãos, se prepare. No 7 diz assim, ó: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Esse é um ponto muito interessante, irmão. Guardar o coração, porque o que a gente maquina aqui e desce aqui, fica complicado, irmão. Por isso que a gente tem que guardar o nosso coração. Que a gente venha estar firme na oração com Deus, consagração com Deus, porque desse jeito a gente fica permanecido de pé diante de Deus. Desse jeito a nossa visão não entra visão carnal, ela entra visão espiritual. Deus derrama o conhecimento, Deus derrama a sabedoria, entendimento aos nossos corações. O 8 diz assim, ó: quanto ao mais, irmão, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há alguém, louve, nisso pensais. Que a gente venha louvar a Deus, irmão.
Porque Deus é maravilhoso, irmão. Por isso que muitas vezes eu falo que Deus é bom, o diabo não presta. E não presta mesmo, irmão. O diabo ele veio para matar, roubar e destruir. E Deus veio o quê? Veio dar vida e vida com abundância. Então, irmão, fique tranquilo, descanse o coração, entrega a ansiedade, entrega tudo aquilo na mão de Deus, porque é Ele que vai resolver essa situação. Se a gente for querer resolver tudo, a gente não vai conseguir não. A gente só vai tropeçar. Mas a partir do momento que a gente entrega na mão de Deus e descansa o coração, e a pior coisa da nossa vida é a ansiedade. Se não entregar na mão de Deus, aí fica complicado. Então, entrega na mão de Deus e deixa Deus agir. Ele enviou Jesus lá na cruz do Calvário, lá para a nossa vida, para salvar a nossa vida, né? Porque se Jesus não faz aquele trabalho de morrer na cruz do Calvário, que seria de nós? Que seria de nós, irmão? Se Jesus não entrega a vida dele na cruz. Eu acho tão lindo porque Deus ele é tão detalhista, irmão. Ele viu que o ser humano, o homem, ia ser falho em todo tempo, né? Aí Jesus se promoveu lá, eu vou lá, Pai. Eu vou salvar a vida de cada um que está aqui ó, nesta igreja. Por isso que a gente tem que ser grato a Deus, irmão. E permanecer firme, porque o que Jesus fez naquela cruz do Calvário, quando a gente tropeça em algum degrau, a gente já sente aquela dor insuportável. Imagina o que Jesus sofreu naquela cruz. Para salvar a nossa vida, irmãos. Por isso que a gente tem que glorificar muito a Deus por isso, irmão. E o 9 diz assim, ó. O que também aprendeste, recebeste, e ouviste, e viste em mim, isto fazei, e Deus te paz será convosco. Deus está conosco todo o tempo, irmão. Todo o tempo Deus está conosco. Que o nosso objetivo venha a ser o céu, irmãos. Eu anotei uns esboços aqui, mas nem vou pronunciar eles. Porque o ensinamento de hoje, irmão, é posicionamento. Posicionamento na presença de Deus. Como que nós está posicionado na presença de Deus? Será que a gente é o mesmo aqui e lá fora? É posicionamento. Deus conhece todo o nosso coração, todo o nosso pensamento, toda a nossa vida. Deus ele conhece. Então que a gente venha estar posicionado na presença de Deus. Com um alvo na presença de Deus. Que o alvo é Cristo. Que nós venhamos a prosseguir para o alvo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Gostaria que a igreja se colocasse de pé. Essas palavras que Deus colocou no meu coração, irmãos. Eu ia trazer uma mensagem aqui, mas Deus ele faz do jeito dele. E a gente está aqui para obedecer. A palavra de Deus é hoje, posicionamento, irmão. A partir do posicionamento que você tomar na presença de Deus, você pode ter certeza que Deus ele vai agir. Deus ele vai agir, irmãos. Tudo que a gente pedir a Deus, crendo, nós recebemos. Tudo aquilo que nós oramos, entregamos na mão de Deus, Ele responde às nossas orações. Pode cantar um louvor? E nesta oração, irmãos, entrega aquilo que está impossível para você, para Deus. E se prepare. Entrega na mão de Deus, descansa seu coração e se prepare para o culto de ação de graça.